No programa de hoje nós vamos conversar sobre o Rio Doce em Governador Valadares, não só sobre esse momento atual, mas vamos também tentar fazer um histórico, fazer um levantamento do histórico do Rio Doce dos últimos 5, 10 anos. Para isso, eu estou recebendo aqui nosso o engenheiro agrônomo, professor da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, professor doutor Alexandre Silvio, com quem nós vamos conversar agora. Professor, antes de mais nada, eu queria que a gente tentasse fazer um histórico e que a gente vive essa situação do Rio Doce, né? Depois da tragédia de Mariana, agora a gente está com um período de enchente também, mas o nosso rio ele vem com problema, não é só da agora, né? Qual que é o histórico? Como que o senhor que está aqui na região já há mais de 10 anos, acompanhando a questão da agropecuária, seja na Universidade Vale do Rio Doce ou na Universidade Federal, qual que é o histórico principal para a gente entender o que era o Rio Doce até antes aí da questão da Samarco e a tragédia de Mariana? Ok, Edilei. A situação aqui da bacia do Rio Doce, ela é uma situação extremamente grave, né? E esse acidente agora realmente tornou a situação mais grave ainda. Mas o histórico da bacia é um histórico de agressões muito intensas. Desde meados do século passado, com a extração da madeira, que foi muito intensa, o próprio plantio de cana, que também não teve tanta intensidade, mas o ponto principal, após o desmatamento, foi a introdução das pastagens nativas, né, que cresciam espontaneamente aqui na região, e aí os produtores rurais aproveitaram todo esse processo de criação de gado para leite e para carne. Só que esse processo foi feito de uma forma desordenada, ou seja, sem um controle do consumo dessa pastagem, da pastagem em si mesmo, da qualidade da pastagem. O fogo foi muito utilizado na limpeza dessas pastagens. Isso enfraqueceu o solo. Os solos das regiões aqui eram solos muito férteis, extremamente férteis, profundos. Toda essa fertilidade foi perdida ao longo das últimas décadas por conta dessa atividade pecuária que foi bastante degradante aqui na região. Então, isso a gente pode perceber durante o período chuvoso, digamos, antes da tragédia, né, dessa questão da tragédia, que durante o período chuvoso o rio sempre ficou barrento. E esse barro é um sinal de quê? De erosão na bacia. A bacia sofre muito com essa erosão. Diversas cidades aqui, que ficam ao longo da calha do Rio Doce, como no Periquito e no NAC, eu comento muito com os alunos que é visão lunar, de tantas crateras, de tantas vossorocas que nós podemos observar ao longo da estrada e que você observa que vai tudo para dentro do Rio Doce. Quando chove, isso vem tudo para o Rio Doce. Tudo para o Rio Doce, assoreando o Rio Doce. Então o Rio Doce é um rio muito assoreado por conta dessas questões. De lá para cá, além de tudo isso, nós temos uma carga de esgoto também muito grande dentro do rio, ao longo de toda a sua extensão. Isso aumenta a quantidade de nutrientes na água e reduz a qualidade dessa água. A água do Rio Doce é considerada uma água poluída por conta do descarte do esgoto. E aí, em 2010, também por conta desse fator, tivemos a questão das cianobactérias, 2010, 2011, em que elas floresceram. Não é comum florescer, mas elas... Vamos lembrar aí e explicar para o telespectador o que é o cianobactéria, o que a gente viveu naquela época, porque eu acho que com a questão da tragédia a gente até falou muito pouco enquanto imprensa, de que esse foi um problema muito grave, né? Na história do Rio Doce foi um problema muito sério. Muito sério, aconteceu ao longo de centenas de quilômetros na calha do Rio Doce. São bactérias, são unicelulares, são algas unicelulares, são elas que deixam a água com a cor verde. Isso. Você observa a cor verde, você não vê nada, só vê a cor verde, são essas algas unicelulares. Elas são altamente eficientes em fazer fotossíntese, em fazer uma série de fatores fisiológicos, mas o problema dela é quando ela cresce muito. Então foi o que aconteceu no Rio Doce, ela teve um florescimento, que se chama tecnicamente, elas cresceram, se multiplicaram muito rapidamente, e aí elas começaram a liberar uma substância na água chamada geosmina, que deu aquele problema todo aqui na região de Valadares. O gosto e o cheiro de terra que tinha na água foi por conta da presença de grande quantidade de geosmina. E o sistema tradicional de tratamento de água não tira a geosmina da água. Isso foi um outro problema, as pessoas reclamando do cheiro, dizendo que estavam com problemas estomacais, problema de pele, mas assim, foi realmente muito complicado. Nos preparamos, fizemos várias reuniões no Comitê de Bacia do Rio Doce, na época eu era um membro do comitê, com os órgãos que cuidam da questão do tratamento, do saneamento da água,
Mas de 2011 para cá, a cianobactéria ela não apareceu novamente. Então nós tivemos 2 anos dessa floração. Bom, de 2011 para cá, aí um outro impacto ambiental sério aqui na região, as secas. Nós tivemos secas muito intensas a cada período seco, que de junho até setembro, outubro, novembro, o rio atingiu marcas muito baixas até culminar no ano passado. Nós tivemos um mínimo de 60 metros cúbicos por segundo de água. Ou seja, o mínimo histórico já registrado na bacia era de 165 metros cúbicos. Uma situação grave, né? Muito grave, a ponto de Valadares ficou durante 1 ou 2 semanas. Quase 2 semanas sem água. Né? Sem água, por conta de problema de captação de água, porque o rio estava num nível muito baixo. Sanado esse problema, 3 semanas depois, a tragédia de Mariana, que despejou um rejeito no rio. Um rejeito que nós temos as informações com relação ao tipo de material, mas não temos ainda um detalhamento dessa composição. Então, esse rejeito ainda é uma incógnita, mesmo para os pesquisadores, para nós pesquisadores, com relação ao que ele pode trazer de prejuízo ao longo do tempo. Professor, vamos fazer um intervalo e aí a gente vai detalhar sobre, a partir disso que o senhor está falando aí, no próximo bloco. Então, no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre o Rio Doce e falando especificamente o que acontece com o Rio Doce logo depois da tragédia de Mariana e os desejos que a gente ainda está recebendo aqui na nossa região. Nós voltamos em instantes.